Saudações a todos, eu sou o George. Bem-vindos ao Liceu da Visão, sua casa de conhecimento atemporal e essencial em oftalmologia. Hoje nós vamos falar sobre a hemorragia de disco. Você sabe quais alterações que a hemorragia de disco pode causar no OCTA? Sabe quanto tempo ela dura? E por acaso você sabe qual vem primeiro, o notching ou a hemorragia de disco? Bom, fica comigo até o final. Você vai ter todas essas questões respondidas e ainda mais detalhes sobre essa alteração que tem uma associação importante com a neuropatia glaucomatosa. Vamos lá. Meus caros, a hemorragia de disco ela acontece na região pré-laminar do nervo óptico. Então você lembra que o nervo óptico tem a região pré-laminar, que é propriamente a cabeça do nervo óptico, a região laminar, onde os axônios se juntam em feixes e vão passar pela lâmina crivosa, essa é a região laminar, e a região pós-laminar fica depois disso. Então, por definição, a gente consegue ver a hemorragia de disco. Então, naturalmente, ela fica na região pré-laminar, mais interna do olho. Elas geralmente cruzam essa zona peripapilar. Então, nesse desenho aqui eu até coloquei uma atrofia próxima à rima neural. Então, ela acaba cruzando a região peripapilar e vão se estender até a camada de fibras nervosas da retina. Então, lembra, os corpos celulares estão lá nos fotorreceptores. A gente tem as sinapses nas camadas plexiformes. E esse axônio que está vindo lá da camada plexiforme interna do seu corpo celular, ele vai formar a camada superficial, a camada de fibras nervosas da retina, e todas vão se condensar no nervo óptico. Então, uma coisa interessante que talvez você não saiba, a gente não consegue ver a hemorragia de disco no OCT. Provavelmente porque ela está na região interna e muito superficial. Então a gente não consegue ver, como por exemplo alguns outros tipos de hemorragias ou alterações retinianas, como mancha algodonosa, que a gente consegue ver. Essa aqui a gente não consegue visualizar no OCT. Então basicamente a gente precisa da fundoscopia mesmo e da retinografia para documentar. Quanto às hipóteses acerca da etiologia da hemorragia de disco, nós temos duas, e basicamente são semelhantes com algumas teorias quanto à etiologia do glaucoma. Nós temos a teoria mecânica, através de um processo neurodegenerativo, uma remodelação da lâmina crivosa, que é justamente aquela região em que os axônios se juntam em feixes para atravessar a lâmina. Essa remodelação vai causando um dano estrutural na glia, que é aquela substância de suporte, e levando ao dano à microvasculatura glial, e por isso ocorreria a hemorragia de disco. E a outra teoria é a teoria vascular, que nós teríamos microinfartos na cabeça do nervo óptico, pela pressão intraocular ou por outros mecanismos, levando a um dano da barreira hematorretiniana. E aí, essa vasculatura presente na camada mais superficial da retina interna, que acaba compondo o nervo óptico, vai acontecer, então, por microinfartos devido a um processo mecânico. E quanto à relação com o notching? Bom, o notching é o afinamento da rima neural, que geralmente denota um dano estrutural na cabeça do nervo óptico, localizado, um afinamento localizado, está amplamente relacionado com a neuropatia glaucomatosa. Então aqui a gente consegue muitas vezes fazer aquela correlação estrutura-função. A gente vê um notch temporal inferior e acaba vendo o aumento ou surgimento de um escotoma nasal superior na campimetria visual. Então ele é um marco bem definitivo, bem definido já da neuropatia glaucomatosa. Existem algumas outras neuropatias que podem causar o aumento da escavação
como por exemplo a arterite de células gigantes, mas o quadro clínico é completamente diferente. Então a gente não imaginaria outra neuropatia. Com certeza a primeira neuropatia no nosso diferencial diagnóstico seria a neuropatia glaucomatosa quando a gente se deparar com o NOT. Bom, quem que aparece primeiro? O NOT ou a hemorragia de disco? Bom, vou confessar que na minha prática, o que eu mais vejo é uma hemorragia de disco precedendo uma região de afinamento da rema neural, ou seja, ou também um defeito na camada de fibras nervosas com aquele sinal de Reut, que a gente consegue ver através da retinografia, talvez com a autofluorescência, fica mais evidente, mais fácil de localizar. Mas os estudos são controversos quanto a esse respeito de quem vem primeiro. Existem estudos demonstrando que, na verdade, o NOT já está presente e que a hemorragia de disco, na maioria das vezes, vem após o defeito localizado na rima neural. Bom, de um ponto de vista mais pragmático, prático, acho que não faz tanta diferença ficar pensando quem veio primeiro ou não. Porque quando você tem um NOT, é claro que você está pensando na neuropatia glaucomatosa. E que com essa aula a gente vai acabar pensando a mesma coisa da hemorragia de disco. Então, existe uma correlação positiva entre a hemorragia de disco e o NOT. Ou seja, existem mais chances de uma hemorragia de disco acontecer na região que você teve o afinamento da rima neural. E, claro, como o NOT está relacionado com glaucoma, a hemorragia de disco também está relacionada com glaucoma. E a gente já vai discutir isso. Mas o que você precisa saber, existe uma correlação positiva entre os dois. Às vezes você vê uma hemorragia de disco, mas a rima neural ainda está preservada, mas possivelmente, se você não fizer nada, vai ocorrer um afinamento. Ou você tem um NOT naquela região e vê uma hemorragia de disco. No acompanhamento, se não houver uma otimização do tratamento, pode ser que você tenha um afinamento maior ainda, uma piora na campimetria visual, ou uma piora na perda da camada de células ganglionares da retina naquela região. Então, o mais importante existe uma correlação positiva entre a hemorragia de disco e o NOT. Aqui é algo que eu comentei na introdução da aula. O OHTS, ou Ocular Hypertensive Treatment Study, a gente acaba falando OHTS, é mais fácil de pronunciar, viu que a hemorragia de disco muitas vezes era mais percebida na revisão da retinografia durante a documentação e acompanhamento daqueles pacientes, em 84%, do que no próprio exame clínico, que acontecia em 16%. Então, isso é importante para ressaltar para vocês que fazem glaucoma. Quase todo oftalmologista faz, pelo menos glaucoma, estágios iniciais e moderados. A importância da retinografia, da documentação, toda vez que o paciente for ao seu consultório com um motivo de revisão ou acompanhamento do glaucoma. Porque muitas vezes, mesmo sobre o exame dilatado, você vai deixar passar essa hemorragia de disco. E, como a gente vai ver, isso pode ser um sinal de progressão ou até mesmo sinal de que o glaucoma está começando. Não funciona como critério diagnóstico, mas é um ponto muito importante. Então, o próprio OHTS foi um estudo seminal para nós em vários aspectos no tratamento do glaucoma, demonstrou aí a importância da documentação e da revisão detalhada da retinografia de todo paciente suspeito ou em tratamento para glaucoma. Duração: em média de 6 a 12 semanas. Guardei 6 semanas, que a gente mais vê na literatura. E recorrência: até 64% dos pacientes podem ter recorrência. Geralmente ocorre nas primeiras 28 semanas, por volta de 4 meses. Então pensa comigo, 6 semanas, 1 mês e meio. Se você viu esse paciente com hemorragia de disco, pode ser um momento ideal para você
fazer uma otimização ou uma nova propedêutica, novos exames complementares para ver se o paciente está progredindo. Bom, eles testaram essas hipóteses para ver se o paciente teria mais chance de recorrer à hemorragia de disco, otimizando o tratamento ou não. E eles acabaram percebendo que existem pacientes que eles chamaram de bleeders, os que sangram, e os non-bleeders, os que não sangram, e acabaram dividindo esses pacientes em duas categorias, porque viram que alguns pacientes, mesmo com otimização do tratamento, tinham maior recorrência do que outros, que mesmo sem otimização do tratamento, não tinham recorrência. Mas ainda não se sabe explicar o porquê que alguns pacientes têm maior chance de recorrência da hemorragia de disco, mesmo com tratamento terapêutico otimizado. Mas é uma informação importante, você saber que tem alguns pacientes que têm, por característica própria que não sabemos explicar ainda, maior chance de recorrência. Localização é algo clássico que acho que todo mundo já sabe. O principal quadrante que isso acontece é o temporal inferior. O segundo mais comum, temporal superior. Os estudos eles demonstraram que 7 horas, justamente essa região que eu coloquei aqui, é onde tem a maior incidência de hemorragia de disco. E outra coisa interessante que a hemorragia de disco são maiores, como a gente está vendo aqui, uma bem relevante, em olhos com pressão intraocular normal ou até mesmo com abaixo do normal. Por isso que tem uma definição clássica, a gente vê mais hemorragia de disco em glaucoma de pressão normal. Então a gente acaba percebendo que essas hemorragias de disco elas são mais visíveis, são maiores, mais largas em pacientes com a pressão intraocular dentro do que a gente considera como normal. E aí, hemorragia de disco é igual ou não é igual glaucoma, diagnóstico de glaucoma? Então, quando a gente vê o Woltz, aquele mesmo estudo, 78% dos pacientes com hemorragia de disco não desenvolveram glaucoma primário de ângulo aberto num follow-up, num acompanhamento durante 49 meses. Qual que é a importância disso aqui? Bom, pode ser que sim ou pode ser que não, mas 49 meses, pessoal, são 4 anos. E esse paciente que está com hemorragia de disco, quantos anos mais ele vai viver? 20, 30, 40, 50? A expectativa de vida só aumentando. Então, o acompanhamento é obrigatório nesses pacientes que foram identificados hemorragia de disco, se ele não tiver o diagnóstico. Claro, a hemorragia de disco por si não é um critério diagnóstico para o glaucoma, mas é um sinal, pelo menos na minha escola, de que o nervo óptico está sofrendo. Talvez a variação, a flutuação da pressão intraocular naquele paciente esteja sendo maior do que 5, 6 durante o dia, mas ele esteja fazendo picos. Então, definitivamente existe uma correlação positiva com o NOT, como a gente falou. O NOT por si só é um marco definidor de neuropatia glaucomatosa. Então, no paciente que ainda não tem o diagnóstico de glaucoma, a hemorragia de disco por si só não é um critério diagnóstico. Porém, minha recomendação seria acompanhar esse paciente de perto, fazendo um follow-up com intervalos menores e com análise de camada de células ganglionares, a própria camada de fibras nervosas peripapilares, campimetria e, muito importante também, a retinografia para ver se tem recorrência, se você consegue ver um NOT, se você consegue ver ali um sinal de Reut, porque ele pode aparecer até mesmo antes da perda da camada de células ganglionares da retina. Então, o aprendizado é que o paciente que tem hemorragia de disco não necessariamente é igual ao glaucoma, mas se ele não tem o diagnóstico, você tem que investigar e acompanhar e suspeitar mais ainda desse paciente, desse nervo óptico. E se o paciente já tem o diagnóstico de glaucoma, como a gente falou daquela correlação positiva com o NOT, você tem que investigar
se esse paciente está progredindo. Mais uma vez, será que ele está fazendo flutuação ao longo do dia da pressão intraocular? Será que a camada de células ganglionares teve uma perda maior, camada de fibras nervosas peripapilares? Então, veja bem todos os fatores, campimetria, veja todos os fatores antes de deixar por isso mesmo. E só pedir para o paciente voltar daqui a 6 meses. Talvez ele precise de uma otimização no tratamento. Então, fazendo uma avaliação sobre pacientes com hemorragia de disco em um follow-up mais longo, de 13 anos, eles viram que pacientes com hemorragia de disco evoluíram com o diagnóstico de glaucoma em 25% dos casos, e pacientes que não tinham hemorragia de disco tiveram menos chance de evolução para o glaucoma, 13%. Sim, praticamente o dobro. Mas claro que existem outros fatores que estavam associados que a gente não consegue ver só com esse dado. Como, por exemplo, como que já era a escavação desse paciente, ou como que estava o nível pressórico de cada paciente. Então, e reforçando, o Oates fez um follow-up de 4 anos e 1 mês, 49 meses. Então, aqui um follow-up maior, a gente vê que o risco realmente existe. Então, é sempre cuidado e acompanhamento dos pacientes que você, por acaso, vir com hemorragia de disco. Então, meus caros, essa paciente aqui tinha entre 40 e 50 anos, já tinha o diagnóstico de suspeita de glaucoma há uns 4, 5 anos, mas perdeu o acompanhamento, nunca mais acompanhou. E quando chegou na hora dos exames complementares, até que esse dava para ver na fundoscopia, porque era bem evidente, uma retinografia, vamos dizer assim, bonita, pelo menos para documentação. Justamente no quadrante temporal inferior, na região das 7 horas. E ela tinha um apio normal para limítrofe. Como ela não tinha feito acompanhamento, não tinha muitas medidas da pressão intraocular. E aqui aquela correlação estrutura-função. O paciente já tinha aqui, a gente até consegue ver aqui, ó, um afinamento da camada de fibras nervosas na topografia adjacente à hemorragia de disco e um defeito arqueado superior no campo visual. Olha que interessante, a gente discutiu sobre notching e hemorragia de disco. Nesse caso aqui, a hemorragia de disco parece que veio antes. Não tá dando pra gente ver muito bem aqui com essa retinografia, mas o acompanhamento depois de 2, 3 anos, olha para você ver como ficou. Ela evoluiu aqui com um grande afinamento da rima neural bem nessa região, ó, praticamente sem rima aqui, e uma progressão aqui do escotoma arqueado em direção ao nervo óptico, ao ponto cego. E olha aqui, não sei se você consegue ver essa nuance aqui, mas aqui o afinamento da camada de fibras nervosas, bem na topografia de onde estava a hemorragia de disco. E isso aqui já foram uns 3, 4 anos após aquela primeira foto. Mas pra você ver a progressão importante que ela teve. E para finalizar, vamos ver aqui esse estudo com o OCTA, que estuda as diversas camadas vasculares da retina. Olha que interessante, esse paciente teve hemorragia de disco na região das 7 horas e a camada, o plexo superficial na retina, não teve uma alteração muito importante no acompanhamento, por volta de 4 anos de acompanhamento em diferentes períodos aqui. Mas se a gente olhar a camada mais profunda, a camada próxima da coroide, a gente vai ver que tem diferença. Então compara a região peripapilar, a vasculatura coroidal aqui, ó, mais profunda da retina, toda essa região aqui normal, e onde teve hemorragia de disco, a gente fala de void, olha a ausência de fluxo sanguíneo aqui nessa região, certo? Então o CTA, apesar de ter suas limitações na prática clínica diária, pelo menos de um caráter investigativo para neuropatias e retinopatias,
tem sim uma funcionalidade importante que pode nos ajudar a entender melhor a base, né, fisiopatológica de algumas dessas patologias. Então, a mensagem final, pessoal: sempre faça documentação com retinografia nos seus pacientes com glaucoma e com suspeita de glaucoma, e sempre muita atenção na progressão em pacientes com hemorragia de disco. Sempre acompanhe esses pacientes mais de perto. Se inscreva no canal e curta se gostou do vídeo. Fique com Deus. Até a próxima.